Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Nossa gratidão ao Senhor, que nos permite estarmos reunidos mais uma vez para cultuá-lo. Que este culto seja uma bênção na vida de cada irmã, de cada irmão, cada amigo, cada amiga que escolheu estar conosco aqui reunidos para juntos louvarmos e engrandecermos o nome do nosso Deus. Hoje é dia de agradecer também pela vida do nosso irmão Eronildo, que está completando mais um ano de vida. Amanhã aniversariam a irmã Claudete Santos e o pequeno Nicolas. No dia 24 é o aniversário da irmã Maria da Paz e da nossa irmã Márcia. E no dia 28, encerrando aí os aniversariantes do mês de março, temos o nosso irmão Gessé e a irmã Yasmin. Que Deus abençoe rica e poderosamente a vida de cada irmão, de cada irmã. Nosso muito obrigado a todos que escolheram estar conosco nesta noite. Que o Senhor também os abençoe, que as suas vidas sejam edificadas e que o nome de Deus seja glorificado por tudo que vai acontecer aqui neste culto. Queremos convocar os nossos irmãos à oração. Orarmos por nossa pátria. O Brasil está vivendo uma situação que essa geração nunca vivenciou. Uma crise onde muitas vidas estão se perdendo, muitas pessoas estão enfrentando uma situação muito difícil em relação à saúde, muitas famílias estão em crise por conta dessa situação sanitária terrível que nós estamos vivendo. Então, irmãos, oremos pelas autoridades, para que tenham sabedoria, tenham habilidade para agir diante desta crise e possam fazer o melhor possível para minimizar os efeitos desta pandemia. Mas também precisamos orar pela população, para que cada um de nós possamos fazer a nossa parte, possamos dar a nossa parcela de contribuição para que essa situação não se agrave ainda mais. E aí entra também o papel da igreja. Temos visto muita discussão sobre a questão de se a atividade da igreja é essencial ou não. Ora, meus irmãos, é óbvio que a atividade da igreja é essencial. O que não é essencial é a reunião da congregação no templo, no momento de tamanha gravidade como nós estamos enfrentando. Então, apelo aos irmãos, a sensibilidade, a compreensão de que a igreja continua realizando a sua obra e ninguém pode impedir que a igreja realize o seu trabalho. O que nós não estamos realizando neste momento é a reunião da congregação dentro do templo. E isso em nada vai diminuir a eficácia do trabalho da igreja. Continuemos orando ao Senhor, intensificando cada vez mais as nossas orações, a nossa dedicação à leitura da palavra do Senhor e o compartilhamento desta palavra às pessoas que tanto precisam de um conforto neste momento de dor e sofrimento que muitos estão enfrentando. Por falar em sofrimento e dor, oremos por nossas famílias, muitas delas estão sendo afetadas indiretamente, mesmo pessoas saudáveis, mesmo pessoas que não perderam um ente querido, mas estão enfrentando crises terríveis nos lares, inclusive famílias que estão sendo desfeitas, destruídas, o inimigo triunfando, cumprindo a sua missão de matar, roubar e destruir. Portanto, irmãos, precisamos também intensificar as nossas orações em favor de nossas famílias, para que Deus possa nos abençoar, nos fortalecer e nós possamos lutar para manter a unidade da nossa família. E aquelas que estão sendo desfeitas, que Deus use de misericórdia e ajude na transformação dessa situação e a gente possa ter a alegria de vê-las restauradas, porque Deus uniu a família para que ela permaneça unida até que a morte os separe. Março é o mês de missões mundiais. Estamos chegando aí na reta final da campanha, mas os irmãos ainda têm a oportunidade de dar a sua contribuição, a sua oferta para missões,
comprar sua máscara, né, personalizada, para que possa também contribuir dessa forma com esta campanha. Então, irmãos, continuemos orando por nossos missionários, pela Junta de Missões Mundiais, pelas igrejas batistas espalhadas pelo Brasil, porque sabemos que todas estão enfrentando a crise também, muitos irmãos estão em dificuldades financeiras também, mas nós precisamos fazer um esforço para ajudar os missionários que já estão no campo, dedicando as suas vidas para cumprir a missão do Senhor. E aqueles que estão sendo preparados para serem enviados aos campos e precisam também desses recursos. Oração, dedicação de ofertas, e que possamos dar o apoio necessário, fazendo também a nossa parte, pregando a mensagem do Senhor com as oportunidades e as possibilidades que temos. Que Deus nos abençoe, que Deus cuide de nós, que nós possamos, meus irmãos, nos submetermos à sua vontade, que Ele seja glorificado por meio da vida de cada um de nós e por meio desta celebração que ora estamos lhe oferecendo. Graça me alcançou, pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará, até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo, a esperança que ao mundo vou levar, até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Tua graça me alcançou, pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará, até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo, a esperança que ao mundo vou levar, até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão que me faz continuar.
até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo, a esperança que ao mundo vou levar, até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Viva o poder de transformar. Vivemos num mundo hoje que sempre tenta nos desanimar, sempre tenta fazer com que olhamos somente para as coisas ao nosso redor. Enquanto Jesus Cristo, Ele nos leva a pensarmos em Deus e a cumprir a vontade de Deus. O apóstolo Paulo nos diz o seguinte, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15, verso 13, nos diz assim: Ora, o Deus de esperança vos enche de gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo nos enche de esperança. Ao vivermos o poder de transformar, nós entendemos que a nossa esperança vem de algo maior, vem de Deus, vem de Jesus, vem pelo Espírito. Por isso, ao longo dessa campanha, lembre-se, a esperança vem do fato que temos um Deus todo-poderoso, que Jesus Cristo recebeu toda a autoridade e pelo poder do Espírito Santo nós vamos persistir até o fim e anunciar o Evangelho, fazendo discípulo em todas as nações. Viva o poder de transformar. Nesse momento nós vamos agora assistir um vídeo e mais uma vez conhecer os trabalhos dos nossos missionários, onde eles estão vivendo o poder de transformar. Amém. Olá, queridos promotores, mobilizadores, irmãos e irmãs. Eu estou agora dentro de um dos consultórios do Centro Médico Fábrica de Esperança, aqui no Oeste Africano. E interessante perceber que ao longo de tantos anos aqui, o início dessa trajetória que começou em 2005, quando deixamos o Brasil e viemos para cá, eu, minha esposa Elis e meus 3 filhos, meses antes, talvez semanas antes, nós estávamos numa atualização missionária e já estava tudo certo. O pastor Timichak já tinha nos apresentado, vindo para cá, para o Oeste Africano. E numa tarde eu senti um medo terrível de fazer o que eu estava fazendo, de deixar o Brasil, a minha família maior e tudo aquilo que nós vivíamos no Rio de Janeiro, em Linhares, no norte do Espírito Santo, para vir para cá. Eu tive muito medo e eu comecei a chorar muito, pensando naquilo que aconteceria aqui com os meus filhos, com a minha vida. Claro que já era uma decisão amadurecida, já tinha muito tempo que nós estávamos considerando isso, já tínhamos conhecido aqui, mas eu fui tomado de um medo tremendo. E eu chamei um colega missionário, o pastor Joel, e abri o coração para ele. Falei: Joel, eu estou com muito medo. E nós conversamos um pouco, eu deixei rolar as lágrimas diante dele e diante de Deus. E ele foi muito querido, como sempre, e ele me abraçou e orou por mim e pediu a Deus graça sobre mim. E como foi importante aquele tempo ali.
E eu leio isso como algo positivo. O medo, não necessariamente ele é negativo. O medo, muitas vezes, ele pode te dar consciência de quem você é, de quem Deus é, daquilo que Deus está te chamando para fazer. E, em contrapartida, existe o medo que paralisa, que te bloqueia, que te impede de andar. Esse não é bom. Esse é um medo que podemos dizer um medo patológico. Mas o medo é uma reação natural do ser humano. E como foi bom para mim ter sido ministrado ali e ter vencido aquela etapa, aquele medo, ter tido coragem para atravessar o Atlântico e estar aqui no oeste africano. Aqui, Deus usou e tem usado a nossa vida ao longo de todos esses anos e a gente viveu também esse contraste de medo e coragem não poucas vezes. Em 2011, nós já tínhamos um pastor local que cuidava da igreja, de uma pequena igreja implantada pelos missionários que nos antecederam, o pastor Adoniran, a equipe dele, Vera, depois o pastor Jailson. E nós já tínhamos então esse pastor nacional, mas ele, por razões pessoais, ele disse que não teria mais condições de continuar pilotando a igreja. E nós nos vemos numa situação bem difícil, pensamos inclusive em fechar essa pequena igreja. E eu recebi de Deus essa palavra, que era para nós assumirmos essa igreja, eu e Elis. E foi um tempo bem difícil para mim, bem desafiador, mas nós decidimos então assumir e ficamos pastoreando essa igreja por 4 anos e mesclando, claro, com toda a atividade profissional, que também é missional, como médico ortopedista aqui, na época Elis dentista, e nós resolvemos então abraçar e caminhamos, e Deus nos deu muita graça. E foi um desafio cuidar das pessoas, esse é o maior desafio, mas também construir um templo. Isso foi uma coisa tão interessante porque a minha profissão não tem nada a ver com construção, eu nunca construí nada, fisicamente falando, e caiu na minha mão essa incumbência de construir o templo com aquela pequena igreja, com aqueles irmãos. E eu lembro que quando eu comecei a ver como é que faria isso e tal, e aí alguém falou assim, mas tem que ter uma boa sapata. Eu falei, e o que é sapata? Imagina, alguém que vai construir, que não sabe o que é um alicerce. É uma situação bem complicada. Mas nós resolvemos fazer isso e fizemos isso em 1 ano. Foi realmente uma coisa que Deus nos abençoou tremendamente. Claro, como obra que vocês conhecem, foi extremamente difícil. Interessante porque quando eu estava à frente dessa igreja, eu falava sempre para eles que nós somos o edifício de Deus, né? Que é um princípio da palavra, claro. Mas eles insistiam dizendo que o templo era importante. E eu dizia, sim, o templo é importante, mas o mais importante é que você é o edifício de Deus, você é o templo vivo de Deus, etc. Mas quando nós construímos o templo e começamos a agir e a caminhar no templo, porque durante muitos anos nós ficamos nas casas. E no contexto aqui, isso foi uma situação bem interessante, porque na verdade eles não consideram a casa um lugar onde você possa realmente adorar a Deus, por conta da religião predominante aqui, que é a religião islâmica. Então, para eles existe um lugar sagrado. E para nós, cristãos, claro que a gente sabe que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, mas é o nosso local de comunhão, de estarmos juntos, de ouvirmos a palavra, de orarmos, de cantarmos, de adorarmos a Deus, de cultuarmos ao Senhor, e que acaba sendo isso também um sinal para aqueles que nos cercam. E isso teve uma repercussão tremenda no seio da igreja. Deus nos deu esse templo, construído 100% com os recursos das igrejas batistas brasileiras. E então, em 8 de dezembro de 2012, nós inauguramos o templo
E a igreja foi seguindo, só que, claro, com o templo nós tivemos muito mais facilidade de diversas ações, inclusive na comunidade onde nós estamos implantados. Do lado do templo nós tínhamos um terreno ainda de 300 metros quadrados, a metade do terreno, do terreno todo. E em 2015 eu tenho então esse desafio também, junto com a Elise, com a nossa equipe, Nita, Andréia, de construir o centro médico, que foi uma loucura também. Vocês lembram que 2015 foi quando estourou, ou quando a gente estava no auge da crise no Brasil. Também tive muito medo. Mas Deus também nos deu coragem, cabeça no lugar, pés no chão, e pensamos se realmente era o tempo. E Deus disse sim, pode ir em frente. E nós fomos com a retaguarda da Junta, claro, esse é um projeto da Junta de Missões Mundiais, que nós fazemos parte, e das igrejas batistas e de algumas igrejas específicas que compraram realmente a ideia, abraçaram isso. E nós começamos em abril de 2015 e em abril de 2016 o pastor João Marcos estava aqui inaugurando com a gente o Centro Médico Esportivo, na época esportivo, hoje é o Centro Médico Social, Fábrica de Esperança. Queridos, coragem e medo caminham juntos, é estranho falar isso, mas o medo faz parte das nossas reações, mas ele só não pode nos paralisar. Nós precisamos entender que coragem não é maluquice. Coragem não é colocar uma mochila nas costas e entender que tem que ir para outro país para pregar o Evangelho. Não. Coragem tem a ver com aquilo que Deus estabelece para você. Você olha para você mesmo, reconhece aquilo que você é, aquilo que você faz. Deus dá direção. Deus orienta através de família, através de irmãos, através de líderes. Eu vejo muitos jovens assim apaixonados pela obra missionária e choram e tal, e querem largar tudo. E assim, para mim isso é muito tranquilo. A gente não larga tudo para vir para o campo transcultural. A gente vem com tudo. Aliás, como eu digo sempre, o nosso tudo, o meu tudo, o teu tudo, é Jesus. Ele é o nosso bem maior, na verdade. E aquilo que Ele nos deu, as nossas capacitações, aquilo que nós temos em mãos, é isso que Ele vai usar. Queridos, nada acontece no avião. Assim, quem você é no Brasil, você vai ser aqui no campo transcultural. Então nós precisamos de preparo, nós precisamos de caminhada, nós precisamos ouvir pessoas, nós precisamos habilitar as nossas mãos para atravessar a fronteira e ser sal e luz onde o Senhor nos traz, nos leva. Isso muitas vezes leva tempo. Deus me chamou, eu tinha 15 anos. E eu cheguei aqui com 38. Eu não estava perdido dos 15 aos 38. Eu estava em preparo, em treinamento. Para aquela época e para depois desse tempo aqui. Que Deus te abençoe. Ainda que você tenha medo, encare. O medo não vai te paralisar. Deus é aquele que disse para Josué e diz para mim e para você também. Tenha coragem. Eu estou com você. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Fique firmado na minha palavra. Norte, foco, sem maluquice de novo, mas fazendo aquilo que Deus realmente quer que você e eu façamos. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Por sua graça e pelo poder do Espírito, Deus não nos chamou por obras, mas pelo seu poder. Queremos testemunhar, despertar esse dom de Deus, do testemunho do nosso Senhor, não me envergonharei. Lágrimas e aflições não poderão impedir
cativo liberdade e ao mundo transformação viva. Jesus é poder, vida para todo que crê, para o ferido a cura, o aflito a esperança e a todos. Jesus é poder. Lágrimas e aflições não poderão impedir a palavra que vence o mundo e a morte. Cristo Jesus é poder. Viva! Jesus é poder. Vida para todo que crê, ao cativo liberdade e ao mundo transformação viva. Jesus é poder, vida para todo que crê, para o ferido a cura, do aflito a esperança e para todos. Jesus é poder. Para o ferido a cura, do aflito a esperança e para todos. Jesus é poder. Para o ferido a cura, do aflito a esperança e para todos. Jesus é poder. Oremos. Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, pelas nossas vidas, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Pai Santo, nós te clamamos nesse momento, ó Deus, pela nossa nação, nós te clamamos, Senhor, pela humanidade, ó Deus. Senhor, sobre esse vírus que está no mundo, ó Deus, que só o Senhor tenha misericórdia, Pai, que seja feita a tua vontade, Deus. Pai que está no céu, Senhor, eu te peço pela Junta de Missões Mundiais, Senhor. Eu te peço pela vida de cada missionário, Senhor, que estão nos quatro cantos do mundo, Senhor, levando a tua palavra, o teu evangelho de poder, que estão fazendo, Senhor, vivendo o poder de transformar, fazendo a tua vontade e fazendo discípulo em todas as nações. Deus de amor, abençoa, Senhor, cada igreja representada no face da terra, Deus Santo. Abençoa os nossos pastores, Senhor, para que eles possam, dando-lhe sabedoria, Deus, para cumprir a tua palavra. Deus de amor, nos abençoa, perdoa nossas faltas. Dá sabedoria, Deus, para melhor te servir, Pai Santo. Sede com os governantes, Senhor, de cada nação, Pai. E para que o mundo saiba, Senhor, que o Senhor Deus é o Senhor da nossa nação, do Brasil e do mundo. Perdoa, Pai, nossas faltas. Nós te agradecemos por tudo que tem feito em nossas vidas. É em nome do teu Filho Jesus, que vive e reina para todos sempre, que te agradeço hoje e sempre. Amém. Para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor, ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado o seu tronco morrer. Esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor, ainda que na terra envelheça a raiz e no chão
abandonado o seu tronco morrer. Há esperança pra você. Ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá, seus ramos se renovarão, não cessará os e viverá. Esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e do chão abandonado o seu tronco morrer, há esperança pra você. Ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá, seus ramos se renovarão, não cessará o seu fruto e viverá. Ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá, seus ramos se renovarão, não cessará os seus frutos e viverá, seus ramos se renovarão, não cessará os seus frutos e viverá. Amém. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim, se entregou em meu lugar e me deu a nova chance. Eu vou recomeçar, vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim, se entregou em meu lugar e me deu a nova chance. Eu vou recomeçar, vou deixar na cruz
passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, o teu amor me chama. Amém. Tu és o Deus dessa terra, tu és o rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Tu és o Deus dessa terra, tu és o rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és.
coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Ninguém é como o nosso Deus. 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 Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo faça presente em nossos corações. É motivo de alegria e satisfação estarmos reunidos com os irmãos, mesmo de forma virtual, né? Mas nesse momento que nós separamos para adorar a Deus, glorificar o seu nome, porque Ele é digno de toda honra e de toda glória. Estamos no mês de missões mundiais, e o tema escolhido pela campanha de missões é Viva o Poder de Transformar. Um tema interessante e ao mesmo tempo desafiador para a igreja. Para isso aí nos exorta a viver este poder. Que poder é este? Sabemos que esse poder não é nosso, não é a nossa força, não é a nossa sabedoria, não é a nossa inteligência, não é a nossa força de vontade, de querer viver, mas esse poder é de Deus, não vem de nós, mas vem de Deus. Viver este poder, o poder do Espírito Santo. Jesus, quando ele ascendeu aos céus, antes de ascender aos céus, ele falou que enviaria um Consolador para estar junto com a igreja. O Consolador veio ali no dia dos Pentecostes, onde os discípulos estavam reunidos ali em Jerusalém, desceu sobre os discípulos ali, Pedro, cheio de poder, esse poder que está no tema da campanha, começa ali a pregar o Evangelho, fazer pela primeira vez uma pregação do Evangelho para aquelas pessoas que estavam ali, e muitos se renderam aos pés de Jesus. Então este poder vem de Deus, não é nosso, não nos pertence, vem de Deus. O desafio é nós que recebemos o poder, o Espírito Santo de Deus como igreja, pois somente a igreja tem condições, é a única instituição que tem a responsabilidade, que tem a missão de pregar a Jesus
a toda criatura. Pois esse foi a missão dada por Jesus quando ele disse, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Então, esse poder vem de Deus, e esse poder transforma vidas, esse poder transforma as pessoas, e nós precisamos viver esse poder, tendo a responsabilidade, assumindo a responsabilidade que nos foi dada para levar este Evangelho para as pessoas que estão próximas de nós, pessoas que que Deus tem colocado ao nosso lado, ao nosso alcance, para que nós possamos testemunhar com o Evangelho, testemunhar com o poder que há em nós, que Deus colocou em nós. Então nós vamos ler a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, a partir do capítulo 6, a partir do versículo 6 até o versículo 14, que diz: por esta razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus que é em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro, ou o meu depósito, até aquele dia. Mantei o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com amor, que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. O apóstolo Paulo, quando escreve esta segunda carta a Timóteo, ele estava preso pelo imperador Nero, de acordo com alguns estudiosos, e estava prestes a ser morto. Então Paulo, ele exorta a Timóteo que Deus não nos deu o espírito de covardia, Em outras versões tem o espírito de timidez, Mas Deus nos deu um espírito de poder, de amor e de moderação, Então, Paulo estava falando para Timóteo que ele, como servo de Deus, ele precisava encarar as dificuldades que estavam diante dele, precisava enfrentar, pois Deus não havia dado um espírito de covardia. Ele precisava confiar em Deus no cumprimento da missão que ele deu à sua igreja. Covardia não é um oposto de força, de violência. Não, Paulo não estava falando para Timóteo sair à guerra, lutar contra alguém com espadas, com flechas, com armas. Não é isso. Paulo estava falando para Timóteo que ele deveria confiar em Deus, pois Deus havia dado poder, espírito de poder
de amor e de moderação. Poder confiado no Espírito Santo de Deus, o poder que transforma, o espírito de amor para amar as pessoas e o espírito de moderação. Então, Paulo diz mais no versículo 8: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho segundo o poder de Deus. Muitos amigos, ou muitas pessoas, muitas pessoas que estavam próximas de Paulo, se afastaram do apóstolo Paulo por vergonha, pois o Evangelho, o Evangelho que Paulo pregava, o Evangelho das Escrituras, o Evangelho ensinado por Jesus naquela época, era um desafio muito grande. Havia uma perseguição tremenda à igreja do Senhor, aqueles que eram pegos professando Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, eram presas e muitas delas eram mortas por causa do nome de Jesus. Era vamos falar aqui de uma religião que era estranha a todos. Os romanos estavam acostumados a adorarem a adorarem vários deuses, muitas vezes centenas de deuses, eram adorados pelos romanos, pela religiões adotadas pelos romanos, e por isso, era um dos motivos de perseguição aos cristãos. Até mesmo o imperador era considerado um deus e digno de adoração pelos romanos, e os cristãos não admitiam se curvar diante do imperador para adorá-lo. Já os judeus, eles não aceitavam de forma nenhuma que Jesus Cristo era o Filho de Deus. E por isso se voltavam também contra os cristãos. E nos textos bíblicos, principalmente no Novo Testamento, nas cartas de Paulo, principalmente nas cartas de Paulo, nós, em Atos também, nós encontramos os judeus se mobilizando ali mobilizando contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, ser crente nessa época era muito difícil por conta da perseguição que existia na igreja. Então Paulo disse: olha, não te envergonhes do Evangelho, que Deus, segundo o poder de Deus, que nos chamou e nos chamou, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Senhor Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Então, o Evangelho tem um poder, o Evangelho de Jesus Cristo, de nos dar vida, de nos dar imortalidade, algo que o homem tem perseguido há tanto tempo, a questão da imortalidade, nas histórias, nas histórias gregas, nos mitos gregos também, nas religiões antigas, nós percebemos que o homem sempre buscou a imortalidade. Paulo diz que Jesus Cristo, conforme a sua graça, derrotou a morte, destruiu a morte, venceu a morte, nos dando assim condição
acesso, melhor dizendo, à imortalidade, à vida eterna. Cristo trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Por isso que nós devemos assumir essa responsabilidade de pregar o Evangelho, porque o Evangelho tem esse poder de dar vida, e essa transformação é justamente isso, é levar vida às pessoas que estão mortas, que estão condenadas dos seus pecados, é levar a esperança àqueles que não têm mais esperança, é levar luz àqueles que estão caminhando no caminho que leva, no caminho das trevas. O Evangelho tem esse poder. Como nós dissemos antes, né, a igreja, ela é a única instituição que tem condições, que tem o poder de levar este Evangelho para as pessoas. Então, a responsabilidade minha, né, preciso refletir nessas palavras: viva o poder de transformar. Eu preciso refletir nisso. Eu preciso viver essa missão, pois é essa a minha função como igreja. A igreja que não prega o Evangelho está longe de fazer a vontade de Deus, está longe daquilo pela qual ela foi criada. E Paulo diz também, no versículo 12: e por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Paulo, ele tinha a sua convicção, né? Paulo, a sua crença, a sua fé estava firmada nesta verdade de que Deus é poderoso para guardar o seu depósito ou o seu tesouro até aquele dia, guardar a vida eterna. Paulo tinha convicção de que Deus ele era fiel na sua palavra. Paulo tinha convicção que Jesus Cristo era filho, ou é filho de Deus, enviado por Deus a este mundo para morrer na cruz e ligar, assim, com o seu sacrifício, né? Ligar o homem aos céus, ligar o homem a Deus. Paulo tinha essa convicção, e nada que acontecia no mundo ao seu redor abalava esta sua fé. Aconteça o que acontecer diante de nós, nós não podemos esquecer em quem nós temos crido, de que Deus é poderoso para nos sustentar, mesmo nos momentos mais difíceis, mesmo diante de um problema muito grande que possa aparecer diante de nossas vidas. Ele é fiel para nos guardar. O mesmo apóstolo Paulo escreve no livro de Romanos que nada poderá nos separar do amor de Deus. Ele faz uma lista de coisas que poderia meter muito medo aos homens, mas para ele, né, ele acreditava de que nada, nenhuma dessas coisas, profundidade, altura, até mesmo a morte, poderia separar ele do amor de Deus. Deus, ele está muito além dessas coisas. Essas coisas são pequenas
até mesmo a própria morte, onde muitos dizem que é o fim. Deus não. Ele nos ensina que não é fim, pois Jesus Cristo venceu a morte. Então, nada poderá separar-nos do amor de Deus. E Ele é poderoso para cumprir o que nos diz. Mas Paulo também, no versículo 13, ele diz: mantenha o padrão das santas palavras que de mim ouviste, com fé e com amor, que está em Cristo Jesus. Mantenha o padrão dessas palavras. Mantenha as verdades que eu tenho pregado, as verdades de Cristo. Não mude. Aconteça o que acontecer, a palavra de Deus não pode mudar. Nós hoje vivemos uma cultura muito diferente da que foi no tempo que Paulo viveu, onde ele escreveu estas coisas. Mas tenhamos a certeza de que o que Paulo escreveu há quase 2000 anos atrás ainda é válido e sempre será válido para o homem de qualquer tempo, de qualquer época. Essa verdade aqui não muda. A palavra de Deus não muda. Quem muda são os homens. A cultura pode mudar. A filosofia de vida pode mudar, como tem mudado, tem sofrido transformação. Mas a palavra de Deus jamais poderá ser mudada. Precisamos estudar, pesquisar a palavra de Deus, conhecer aquilo que Ele quer para nós, sem adaptá-la aos nossos dias. Não é a palavra de Deus que tem que ser moldada a nós, do século XX, homens do século XX, cultura do século XX, Tantas coisas têm surgido, tanto estilo de vida tem surgido, e tem buscado aceitação diante da sociedade. Mas quando nós confrontamos com as Escrituras, nós percebemos o quão esses estilos de vida, essa forma de viver, está distante da palavra de Deus. E nós não podemos abrir mão daquilo que a palavra do nosso Senhor nos diz, para ter como verdade aquilo que as pessoas estão nos dizendo. Nós devemos manter o padrão das sãs palavras, das palavras santas de Deus, sempre, sem diminuir e sem acrescentar algo daquilo que o Senhor tem nos dito. Nós precisamos dar ouvido verdadeiramente àquilo que Deus tem nos falado através das Escrituras e colocá-las em prática em nossas vidas. Então, nós somos desafiados a viver este poder de transformar, este poder que não é nosso, mas que vem de Deus, e transformar através do Evangelho do Senhor Jesus, transformar através da sua palavra, da sua verdade. E essa verdade precisa ser vivida de forma como ela é, de forma como foi nos ensinado, de forma como Deus quis que fosse para nossas vidas. Nós não somos inteligentes demais para acrescentar algo, achando que faltou algo, dar uma atualizada
na palavra de Deus, ou tirar algo que para hoje não faz mais sentido. Não, nós não temos essa inteligência, nós não temos essa autoridade, nós não temos condições morais nenhuma para fazer isso. Mas nós precisamos nos submeter a esta palavra. Hoje é muito difícil, porque temos a necessidade de sempre estar no centro das atenções, temos sempre a necessidade de estar sempre chamando a atenção das outras pessoas, e muitas vezes o próprio Deus é ofuscado nas nossas vidas, nas nossas igrejas, onde nos nossos testemunhos. Então, por que isso acontece? Porque justamente nós queremos moldar esse evangelho à nossa própria forma, e não é assim, que a gente vai transformar as pessoas. Muitas vezes queremos minimizar aquilo que a palavra de Deus fala para que a igreja possa atrair mais adeptos, mais membros, mas com certeza essas pessoas não terão a sua vida transformadas, porque elas não serão impactadas pelo poder do Evangelho. Então, nós não podemos colocar água na palavra, na intenção de deixar ela mais fraquinha, para que alguém possa assim engolir com mais facilidade. Não, a palavra de Deus, ela em alguns casos é dura, realmente. A mesma palavra diz que é como uma espada de dois gumes, corta dos dois lados. Ao mesmo tempo que ela pode nos trazer dor, nos mostrar os nossos erros, colocar o dedo em nossas feridas, ela pode também nos trazer conforto, nos trazer paz, nos trazer esperança. Isso é o que o Evangelho genuíno do Senhor produz. Essa transformação que Paulo está aqui se referindo. Paulo prestes a morrer, mas ele ainda, por amor às vidas, por amor à sua igreja, ele exorta Tiago: olha, não seja covarde, não tenha medo do que está acontecendo no mundo, das perseguições, das mortes, das prisões. Não tenha medo. Deus, ele nos deu um espírito de poder. Nele nós temos poder. Jesus, ele é o mais interessado para que o Evangelho chegue em todos os lugares. Então, ele nos dá a condição. Para nós pode ser até difícil, impossível chegarmos a tal lugar para falar do amor de Jesus, mas ele nos dá condição para isso. Então, Paulo diz: olha, Deus tem nos dado poder, espírito de poder, de amor, a fim de amarmos uns aos outros, e de moderação, para que possamos conviver com as nossas indiferenças, convivermos com as pessoas, no meio delas, se misturando a elas e dando testemunho deste poder que transforma, que é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus continue nos abençoando e possamos refletir, irmãos, neste tema, refletir neste texto, porque é para mim e para você que essas palavras são
direcionados, né, para a igreja do Senhor. Jesus está voltando. Né? Jesus está voltando e nós, como a igreja do Senhor, precisamos nos preparar e avisar as pessoas que elas precisam ouvir a voz de Deus, precisam ouvir a respeito do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, o Evangelho que transforma, né? Para que elas tenham também a oportunidade, assim como nós tivemos a oportunidade de entregar a nossa vida para Jesus, de louvá-lo, engrandecer, né? De ter a vida garantida, coisa maravilhosa, né? Coisa boa, né? Esse versículo aqui é muito forte, né? E manifestado agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a mortalidade, como nos trouxe a vida e a mortalidade. Que coisa boa, né? Não é o fim, a morte não é o fim. Jesus Cristo venceu a morte, né? E precisamos contar isso para as pessoas, né? Para que elas tenham esperança, né? Para que elas coloquem os seus corações, não aqui no mundo, mas coloquem em Deus, né? Que Deus, pois, nos abençoe. Vamos, nesse momento, orar ao Senhor, agradecendo por tudo que aconteceu neste culto, e para que as palavras lida, cantada e pregada possam encontrar guarida em nossos corações, a fim de que possamos ter a nossa vida impactada e assim reagir, né, a essas palavras, vivendo de fato este poder, né, com mais intensidade, né, com mais amor, né, a fim de que muitos venham a conhecer Jesus. Né? Oremos então. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia que nos concede. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos que Tu tens derramado sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque até aqui Tu tens nos sustentado, Pai. Ó Senhor, queremos Te pedir que nos abençoe, Senhor, como igreja, como discípulo Teu, como servos ao Senhor, como alguém que busca cada vez mais a Tua palavra para sermos parecidos contigo, Senhor. Ó Pai querido, abençoa a Tua igreja diante deste problema mundial, Senhor, essa pandemia, onde muitas vidas têm sido ceifadas, Senhor. Que nós não tenhamos medo, mas que nós tenhamos confiança em Ti, Pai, sabendo que Tu estás no controle de tudo, Senhor. Mas, ao mesmo tempo, Senhor, que nós possamos ter responsabilidade com as nossas vidas, pois foi Tu que nos deste para que possamos vivê-la para Ti, e com a vida do nosso semelhante, daquelas pessoas que estão próximas a Deus, no cuidado, na higiene, na distância social, Pai, para evitar contaminações, Senhor, e assim que vidas possam perecer por falta de cuidado, Senhor. Ó Deus, abençoa aquelas famílias, Senhor, que estão enlutadas, conforta os seus corações, Senhor, que o Teu Santo Espírito se faça presente na vida dessas pessoas, ó Deus, dando consolo no seu sofrimento, no seu luto, Pai. Abençoa aqueles que estão doentes, Senhor, em nome de Jesus, Senhor,
conforme a tua vontade, a tua graça, a tua misericórdia, restaura a saúde daquelas pessoas, ó Pai. Ó Deus, também queremos te pedir livramento, Senhor, que não sejamos acometidos, ó Deus, dessas enfermidades, ó Pai. Ó Senhor, abençoa a tua igreja, que sejamos uma igreja de referência aqui nesta comunidade, que esse referencial seja o teu evangelho, o teu amor, ó Deus, vivido por cada um de nós, ó Pai. Pai, toca nos corações daquelas pessoas que estão fracas, ó Deus, que estão desanimadas, Senhor, que estão sem força, Senhor, nesse momento tão difícil. Ó Senhor, sabemos que Tu és amor e misericórdia, Pai. Ó Senhor, abençoa ricamente, Senhor, para que elas possam se sentir fortalecidas, Senhor, e abraçada também pela Tua igreja, ó Deus. Pai, muito obrigado, Senhor. Concede-nos uma semana de paz na Tua graça, Senhor. É o que nós te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém.